Obrigado. Como você sabe, a gente segue um planejamento temático anual. As pregações desse púlpito são desenhadas sob a orientação do Espírito de Deus, na direção também do conselho dessa igreja, para que nós preguemos aquilo que Deus coloca no nosso coração de necessidade. Esse ano o nosso tema, põe em casa aí para mim também, faz favor, Tico. Vida e partilha, a esperança do Evangelho sendo espalhadas pelo caminho. É isso que temos pregado. E a cada mês evoluímos com um subtema. O mês de junho é a missão do povo de Deus. Falamos março e abril sobre a missão de Deus. E esses dois livros, de A Missão de Deus e A Missão do Povo de Deus, a base das pregações estão nesses dois livros do mesmo autor, que é o Christopher Wright. Ele é um dos aqueles que batalham na teologia missional muito seriamente e tem trazido muita ajuda para o nosso entendimento. E de vez em quando nós temos temáticas livres. É justamente para que a gente tenha a oportunidade e a liberdade de pregar outros temas. É claro que se houver necessidade, esse planejamento temático não é feito a ferro e fogo. A gente pode mudar e algumas vezes a gente altera, inclusive. Mas então, domingo passado, o presbítero Tico, fez a parte de intercessão e ele orou pela paz. Aí eu falei assim, esse é o tema de domingo que vem, que é livre, mas eu quero falar sobre paz. Então hoje vocês viram o presbítero Ronan falando aqui, nós estamos falando sobre paz, dessa necessidade que nós temos de batalhar pela paz. E eu quero ler com vocês um texto, na verdade dois textos, viu, Felipe? Eu vou ler o Sermão do Monte, lá dentro do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, Mateus 5:9, e depois nós vamos ler 2 aos Coríntios 5:18. Primeiro, então, vamos ler Mateus 5:9, está lá na versão do século 21 e diz assim, bem-aventurados. A palavra bem-aventurados é felizes. Felizes, abençoados. Os pacificadores. Porque eles, os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. O texto de 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, 2 de Paulo aos Coríntios 5:18 diz assim, mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Essa última frase é de extrema importância para a minha realidade e para a sua realidade, porque essa frase tem você, o seu nome e o meu nome, e nos confiou a nós o mistério da reconciliação. Ó Deus, que o Senhor abençoe a leitura desses textos e que eles venham fazer diferença na nossa vida, no dia a dia, onde quer que estejamos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando que os dias de profundo tumulto, está aí, e a gente vê os trem, é na hora. É impressionante como a notícia propaga nesse tempo que nesse mundo globalizado, é muito rápido. Você sabe das notícias correndo pelo mundo em segundos. O mundo parece sempre, claro que o mundo sempre foi um mundo tumultuado, de muitas guerras. Você lê no Antigo Testamento isso direto. Mas hoje a informação chega para nós e a gente acaba assustando com o volume. Parece que incêndios estão para tudo quanto é lado. Esse mundo está em chamas. As guerras entre as nações, a violência nas ruas, hoje inclusive nos Estados Unidos, a polarização política, isso tem gerado muita dor dentro dos lares e das igrejas, especialmente. Ô, gente, esse ódio digital me incomoda profundamente, em especial com aqueles que têm uma maestria em criar fake news.
E assim o ódio propaga com a mentira. Enfim, um caos proliferado, desenfreado. Cada vez que a gente liga o noticiário, isso é palavra minha, né, gente? O pessoal, o que é noticiário? A gente sempre ouviu noticiário. São as notícias do dia. A gente fica cercado por ouvir tantos conflitos. Hoje, né, falamos de Gaza e Israel, Rússia com a Ucrânia. Gente, guerras espalhadas por aí. As Coreias andam em guerra, em tensão o tempo todo, a Coreia do Sul com a Coreia do Norte. O continente africano é pontilhado de guerras. As favelas dominadas por facções que ditam as normas com a violência. Gente que vibra e apoia bandidos e terroristas. Famílias em guerra silenciosa, que a gente talvez não veja no noticiário. E essas famílias em guerra estão muito enfermas, doentes, enfim. Esse é o mundo que eu estou vivendo, que você está vivendo. As minhas filhas já estão adultas, e a gente fala assim, eu temo por elas. Claro que eu temo por elas, mas eu temo pelos meus netos. Se hoje, no século 21, 2025, nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, eu fico tenso pensando o que vai acontecer para mim, para elas e para vocês. Aí uma pergunta hoje cabe para nós. Qual é o nosso papel? O que nós fomos chamados a fazer? E eu preciso provocar vocês com essa pergunta. Qual é o seu papel diante disso tudo? Aqui não aponta para o lado, não. Pense em você. E essa provocação, ela precisa acontecer porque a resposta de Jesus é mais provocativa ainda. Sejam pacificadores. Pacificadores. Aqui, pacificadores não só intentam manter equilibrado o ecossistema da paz. Não, eles buscam e promovem a paz por onde vão. Eles fazem isso intencionalmente, está na agenda deles diariamente. O que eu vou fazer para promover a paz? Aqui, Jesus não está dizendo que nós somos chamados simplesmente para desejar um mundo de paz. Ele está dizendo que eu preciso viver essa paz e promovê-la, porque a paz que o mundo precisa não é fruto de políticas, mas de um reino. Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim, eu quero ler. E esse é um texto que todo mundo conhece quando fala do nascimento de Jesus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, alguns põem uma vírgula ali, outros, como a versão século 21 diz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Pai eterno, príncipe da paz. Põe o 7, por gentileza. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão, retidão, retidão e justiça desde agora e para sempre, porque o zelo de Yahweh, o Senhor dos exércitos, fará isso. Ele é o príncipe da paz. Aqui, a paz que a gente está esperando com esses conflitos todos e a gente fica torcendo pela paz, ela não pode ser construída com negociações políticas estratégicas, mas ela só acontecerá, ouçam o que eu estou dizendo, só acontecerá através do reino eterno, onde Deus reina, onde o príncipe da paz reina. Cristo Jesus, lá no primeiro século da nossa era,
não veio para acabar com as guerras externas. Em nenhum momento você viu Jesus colocando o punho em riste e lutando contra o desarmamento de Roma. Naquele período, Jesus subjugava Israel. Cristo veio para instaurar, para mim, o reino dele de paz, onde o coração humano é transformado e não a situação externa. A paz, então, não começa com políticas públicas, com negociações estratégicas. Começa dentro do meu coração. Aqui, mais ainda, eu preciso provocar vocês mais. Jesus não veio aqui apenas para oferecer a paz, porque Ele é a paz. Então, quando Ele fala assim, o reino dele é de paz. Isaías fala disso com muita clareza. O reino de Deus não é a simples ausência de guerras, não é a simples ausência de conflitos externos. Ele é a paz interior, a despeito do que aconteça. Ali, lemos em Isaías que não é a ausência de conflitos externos, mas a presença da justiça, da retidão, da reconciliação, da verdade, tudo isso regado com amor, compaixão e graça. Enquanto o mundo, ele está buscando a paz. Tem gente com muito assim, atitude boa, boa intenção de buscar a paz, e muitos tentam até por força bélica, na tentativa de resolver. Muitos tentam com as suas armas tecnológicas, outros tentam com a diplomacia estratégica. E Jesus nos convida a viver a paz como fruto do Espírito, de alguém com coração transformado. É o que diz Gálatas 5:22. Não é por manobra política, mas ele fala assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, Pão 23, mansidão, amabilidade, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei e nem força bélica. Essa paz se conquista com a mensagem da cruz. A mensagem da cruz aponta para a ressurreição, para o príncipe da paz que reinará e reina eternamente. É a paz que começa em nós e se espalha através de nós, pacificadores, filhos e filhas de Deus. É através de nós, porque o Deus da reconciliação fez um convite para mim e para você. Seja pacificador. E eu deixo com vocês o ministério da reconciliação. Vocês estão ouvindo? Segundo aos Coríntios, o texto que nós lemos lá, eu não sei, abre em 2 Coríntios 5, vamos ler de novo 18 ao 20. 2 aos Coríntios, capítulo 5, de 18 ao 20. Diz assim, já lemos o 18, né? Todas essas coisas, então procede de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, nos confiou o ministério da reconciliação. Vamos lá, o 19. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em consideração, presta atenção que eu estou falando, as transgressões dos homens, mas decisões bélicas inclusive, egoístas inclusive, mas nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos nós hoje embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos por Cristo que vos reconcilieis em primeiro lugar com Deus. O Deus que perdoa
é esse Deus que reconcilia. O Deus que se entrega e se dá é o Deus que faz isso por buscar e salvar. E Ele nos dá uma missão: agentes da reconciliação em um mundo que se consome com ódio. Você tem que ser diferente. Em um mundo marcado por vingança, Deus age de forma escandalosamente diferente. Ele perdoa e reconcilia. E não apenas isso, né? Ele nos envia como embaixadores dessa reconciliação. Você precisa entender isso, seu papel, que é de extrema importância. Se todos os cristãos aceitassem, assumissem esse lugar, a paz já estaria sendo promulgada em muitos lugares, porque é através de nós. Reconciliação não é papel de governos, de ONGs ou de agências humanitárias internacionais. É papel meu, é papel seu, é papel da igreja. Nós somos o povo da cruz, pessoal. E a cruz é o maior símbolo, maior escândalo de reconciliação da história da humanidade. Se fomos reconciliados com Deus, e esse se, ele não é condicional, ele é consecutivo. Já que fomos reconciliados com Deus, nós temos que viver como reconciliadores deste mundo. Eu quero contar um exemplo que tem na internet. Essa mulher chama Corrie ten Boom. Ela é uma cristã holandesa que sobreviveu à perseguição nazista. E ela foi inclusive presa por esconder judeus. A irmã dela morreu num campo de concentração e trouxe muita dor para ela. E ela continuava a pregar sobre amor, sobre Jesus, pela Alemanha fora. Duas vezes que ela estava pregando, um senhor veio na direção dela e falou assim: eu conhecia a sua irmã, eu estava lá, eu era um guarda que matava os judeus. Ela disse o seguinte, que naquela hora, ela congelou a alma. Ela falou assim: o que eu vou fazer? E ele estendeu a mão para ela: você me perdoa? E ela falou assim, ela disse que fez uma oração muito curta. E ela fala assim: Senhor, eu não consigo perdoar esse homem. Me dá o teu perdão. E por alguns segundos ela estende a mão àquele homem. E depois ela relata no seu diário: naquele momento, eu soube que o perdão de Deus é ilimitado. É por aí. Porque pacificadores são construtores de pontes e não construtores de muros. Efésios capítulo 2, versículos 13 a 16, eu quero lê-lo todo também. Efésios 2, 13 a 16, vai falar que Cristo é a nossa paz. Ele desfez a inimizade, derrubou a parede de separação para criar em si mesmo um novo homem, trazendo a paz. Vamos ler o texto? Efésios 2, 13 a 16. Diz assim a Sagrada Escritura: mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam antes longe, vocês vieram para perto por causa do sangue de Jesus, a cruz. Pois Ele, aqui presta atenção, Ele é a nossa paz, crucificado, eu estou colocando aqui assim, crucificado de uma maneira bárbara, cruel, injusta. E de ambos os povos fez um só, derrubando a parede de separação. Em seu corpo ele desfez a inimizade. Isso é a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruída
destruída a inimizade, enquanto o mundo constrói muros de ódios, de ideologias, de classe social, de raça, de religião. Cristo nos chama a destruir muros e construir pontes. Pontes entre vizinhos que não falam, ponte entre irmãos feridos, ponte entre pais e filhos que guerreiam, ponte entre inimigos que se odeiam, porque Ele desfez as inimizades. Ele derrubou os muros que dividem entre judeus e palestinos, ricos e pobres, brancos e negros, direita e esquerda. Mas nós muitas vezes, ouça o que eu vou falar aqui, muitas vezes nós é que voltamos a construir esses muros que Ele derrubou, com as nossas próprias mãos pecadoras, como se as nossas palavras duras fizessem algum benefício a alguém, como as nossas posturas agressivas e preconceituosas trouxessem benefícios a alguém, como nossas atitudes egoístas ajudassem alguém, ou as nossas omissões covardes, que muitas vezes nos tiram da vontade e da pessoa de Jesus. Ser pacificador é um construtor de pontes. E o construtor de pontes prefere a escuta e o diálogo ao julgamento. O construtor de pontes prefere escolher o perdão ao invés da vingança. Ele prefere criar espaços para negociação, mesmo onde há feridas e vulnerabilidades. Ele escolhe viver com humildade, porque ele sabe que todos, sem exceção, carecem da graça divina. Por isso que é o nosso chamado. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus. Mas saiba que, para ser pacificador, isso não é uma fraqueza. Porque você quer a paz. Na verdade, é valentia e nobreza. Romanos 12, eu vou citar aqui. Está entre 17 e o 21. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Põe aí, Felipe, faz favor, e vê qual que é. É o 19, obrigado. Diz assim: amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de vocês. Para, isso é a sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: dai lugar à ira de Deus, que é santa. Pois está escrito, a vingança é dele. E ele, se preciso for, vai retribuir. Não, vai falar, tem aí, não deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É o 21, né? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aqui, ser pacificador não é tolo, bobo, passivo. Não é esse o chamado. Ser pacificador exige coragem e valentia para se colocar em cima dos seus valores, em cima dos valores de Jesus Cristo e seu reino bendito. Exige quebrar os ciclos de ódio, recusar o revide, recusar a retaliação e pagar o preço, o alto preço da reconciliação. Pago primeiro pelo nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E agora nós, como agentes dessa reconciliação, precisamos pagar o preço da humildade que é requerida para ser pacificador. E como que essa humildade nos custa? É ter coragem de nadar contra a corrente do ódio. É responder ao mal com o bem. Mesmo quando isso custar a reputação, a amizade de alguém, em alguns cantos desse planeta até a vida. Enquanto o mundo grita por vingança, os pacificadores oferecem a outra face. Eu vou ler essa frase agora, é a que você está na mão, a tagzinha de hoje.
Enquanto os homens exigem justiça com as próprias mãos, e eu coloquei entre aspas, enquanto os homens exigem justiça com as próprias mãos, os filhos de Deus intercedem, perdoam e agem com compaixão, graça e misericórdia. Existe, não sei se vocês se lembram, no início, alguns anos, um episódio lá em Columbine, no Colorado, do massacre daquela escola. Foi o primeiro grande evento de massacre na escola. 2 rapazes armados entraram e metralharam um monte de crianças, né, adolescentes e inclusive professores. E lá estava uma moça que chama Rachel Scott. E ela foi assassinada friamente por um dos rapazes. Eles tramaram aquele evento lá em Columbine, na high school de lá, com muitos detalhes cruéis. Até o suicídio deles foi tudo tramado. E os pais estavam devastados. Eles poderiam até odiar, até isolar para não querer ouvir mais sobre isso, ou então buscar vingança. Mas decidiram perdoar os assassinos. E o seu pai declarou, se você ler a respeito, ele falou assim: eu escolho perdoar. Não porque eles merecem, mas porque é isso que Jesus me ensinou a fazer, como reconciliador. Hoje, eles criaram um ministério que chama Rachel's Challenge, que quer dizer o desafio de Raquel. E eles têm abençoado milhões de jovens a viverem a fé e a compaixão pelo perdão. Significa que eles decidiram ser pacificadores. Em um mundo que não entende o que é perdão e graça divinos, nós temos um grande desafio hoje. Ser a paz. Olha para mim, ser a paz em tempos de guerras. Como é que eu posso viver isso hoje? Nós precisamos ter paz em tempos de tanta guerra, mas fazer o nosso trabalho, a nossa missão, onde Deus nos plantou, ao redor da nossa realidade. Na sua família, comece a pedir perdão onde há feridas. Dê o primeiro passo rumo ao diálogo. Custa muito, porque você tem que juntar a humildade lá do alto, lá do céu, para você fazer um trem desse. Mas é a única chance que você tem. Na igreja, rejeita as fofocas e as intrigas. Rejeita. Seja a voz da reconciliação e ajude aos irmãos divididos a se reconciliarem, muitas vezes fruto da nossa conversa fiada. Na sociedade onde você vive, denuncie o ódio e promova a justiça com amor. Não aumente a guerra com palavras em sua rede social. Seja comedido. No mundo, ore pelas nações. Como fizemos isso agora, nessa noite. Muitas nações em guerra. Apoie os projetos missionários que buscam a paz, promovem justiça, envie, oferte, envolva-se com causas da reconciliação. Vou contar mais um exemplo. Esse exemplo é do Dr. Ev Worthington. Ele ainda é professor de psicologia na Virginia Commonwealth University em Richmond, Virginia. Ele foi meu professor de mestrado. Ele teve uma experiência muito dura em mim. A mãe dele morava no Tennessee e ele morava em Richmond. E de repente, na noite de passagem de ano, no dia seguinte, ele recebe uma ligação do irmão dele dizendo assim: mamãe foi assassinada. A mãe dele, Frances Worthington, tinha 76 anos,
anos, foi morta brutalmente dentro de casa, após ter sido espancada e estuprada. E foi morta com um pé de cabra na cabeça dela. Dr. Evan Worthington, ele é especialista em perdão. E nós o conhecemos, a minha família o conhece. Eu trouxe ao Brasil, talvez no início dos anos 2000, num congresso da Associação Brasileira de Aconselhamento Cristão. Muitos o conhecem, ele é muito conhecido, 38 livros escritos, 400 e tantos artigos. E a especialidade dele é perdão. Professor de psicologia. Aí ele falou assim, agora eu preciso colocar em prática. Mas antes disso ele olhou, chegou e quando viu aquela situação, chegaram lá, ele viu um taco de beisebol no canto. Ele estava com o irmão dele e a irmã dele. Ele falou assim, eu vou pegar esse taco de beisebol e vou acabar com a vida desses caras. Aquele que tinha que colocar em prática o perdão, olhou para o taco de beisebol. Mas ele tomou a decisão. Perdoar o assassino de sua mãe. Ele perdoou e viveu. O irmão dele, muito ressentido e muito culpado, tirou a sua própria vida alguns anos depois. A decisão é sua também, como foi de Evan Worthington. Perdoar e viver. Ou então segurar nessa mágoa, nesse rancor, nesse ódio e morrer. Quando você não entende o perdão, você começa a morrer devagarzinho. A decisão é perdoar e viver, porque perdão é vida. Perdoar é dar uma chance nova para você mesmo. Perdoar é dar uma chance nova para você mesmo. Tem nada a ver com o outro. Quero encerrar. Os filhos de Deus se reconhecem pela paz que espalham. Você não tem espalhado a paz. Você não tem sido reconhecida como filha de Deus. Você não tem sido reconhecido como filho de Deus. Jesus não disse assim, bem-aventurados são os religiosos, porque serão chamados filhos de Deus. Ele nem falou assim, bem-aventurados são aqueles que com muita coragem e força defendem a justiça, porque esses serão chamados filhos de Deus. Mas ele disse assim, bem-aventurados são os pacificadores, porque só esses serão chamados filhos de Deus. A paz é o distintivo que você anda. Você mete o distintivo aqui, o seu crachá é a paz que é interna, que vem do príncipe da paz, o Deus de paz, que nos reconciliou conosco, com Ele mesmo, conosco mesmo e com o mundo ao nosso redor. A maior evidência que nós somos filhos e filhas de Deus não é o quanto você ou nós conhecemos a Bíblia, mas o quanto nós vivemos da paz e pela paz. Vou repetir. A maior evidência que somos filhos de Deus não é o quanto conhecemos a Bíblia, mas o quanto vivemos da paz e pela paz do reino. Quero fazer uma pergunta para vocês. Eu a fiz para mim, né? Será que temos sido pacificadores ou incendiários? Será que estamos construindo pontes ou promovendo muros? Jesus nos chama a nos reconciliar com Ele em primeiro lugar, a nos reconciliar conosco mesmos, a nos reconciliar com o nosso próximo, principalmente se há mágoas, e nos engajar intencionalmente no ministério da reconciliação, como agentes da reconciliação para esse mundo tão adoecido e carente de paz. Pensa aí com você. Quem que você precisa
de fato, mostrar essa paz e levar reconciliação. Ou você tem alimentado os conflitos, ou você tem pacificado os conflitos ao seu redor. Já se reconciliou com Deus? Com você mesmo? Com o seu companheiro de jornada? Aqui, ó, para mim. Deixa a paz de Cristo governar o seu coração hoje, porque aí as suas atitudes serão também com a mesma verdade. Receba o perdão de Deus. Ofereça genuinamente esse perdão ao seu mais próximo e àqueles que estão distantes. Viva como o pacificador do reino bendito de Jesus Cristo. E eu só peço que o Eterno nos ajude a viver esse ministério da reconciliação a nós confiado, como verdadeiros filhos e filhas da paz, sendo chamados filhos de Deus, não por religião, mas pela reconciliação com um verdadeiro pacificador. Vamos orar. Oh Deus, esse mundo está uma confusão mesmo. Mas ajuda-nos a ser instrumentos da Tua paz. E ali onde houver ódio, que nós sejamos os que levem o Teu amor. Ali onde houver mágoa, que nós sejamos aqueles que levem o perdão. Onde houver guerra, Senhor, ajuda-nos a levar o evangelho da reconciliação. Usa-nos, ó Pai, usa-nos como teus filhos para pacificar esse mundo ferido. No nome de Jesus, o príncipe